Olá, meu nome é Aldo Lucion, sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula sobre núcleos da base, eu gostaria de analisar a fisiologia dos núcleos da base. Objetivos da nossa aula. Como se relacionam entre si os vários núcleos da base? A segunda pergunta é o que é via direta e indireta dos núcleos da base. E quais são as respostas eferentes dos núcleos da base pela estimulação do córtex cerebral? Qual é a resposta dos núcleos da base à estimulação cortical? Nesta figura aqui, eu coloco os principais pontos desta aula que eu gostaria que vocês se lembrassem. Dizendo inicialmente que os núcleos da base estão relacionados com a coordenação e correção do erro dos movimentos. A atividade excitatória do córtex cerebral sobre os núcleos da base pode tanto reduzir como aumentar a atividade tônica inibitória deles sobre o tálamo. Dizendo de forma mais simples, os núcleos da base exercem uma atividade tônica inibitória sobre o tálamo, que por sua vez atua sobre o córtex cerebral. A ação dos núcleos da base pode aumentar ou reduzir essa ação inibitória tônica basal sobre o tálamo. Segundo ponto da nossa aula, via direta. Através da via direta dos núcleos da base, o aumento da atividade cortical reduz a atividade inibitória sobre o tálamo. Portanto, através da via direta, o aumento da atividade excitatória sobre os núcleos da base tende a aumentar a atividade excitatória do tálamo sobre o córtex, porque há uma redução da atividade inibitória dos núcleos da base sobre o tálamo, há uma redução da inibição. Terceiro ponto de conclusão da nossa aula. Através da via indireta, o aumento da atividade cortical aumenta a atividade inibitória dos núcleos da base sobre o tálamo e, portanto, sobre o córtex cerebral. Ou seja, através da via indireta dos núcleos da base, um aumento da atividade do córtex cerebral sobre os núcleos da base tem como resposta uma redução da atividade excitatória do tálamo sobre o córtex cerebral, ou seja, há uma inibição cortical através da via indireta. Quarto ponto de conclusão da nossa aula, a fisiologia dos núcleos da base depende, portanto, deste balanço excitatório e inibitório da via direta e indireta. Enquanto a via direta nós temos um aumento da atividade cortical, na via indireta nós temos uma redução da atividade cortical em resposta à ação dos núcleos da base. Então vamos lá tentar entender esta matéria sobre os núcleos da base. Modelo de inter-relação entre os núcleos da base. Os núcleos da base exercem sua função preponderante sobre os neurônios motores do córtex cerebral. Este esquema aqui que eu desenhei, ele procura elucidar essas relações entre os núcleos da base. Eu vou iniciar aqui pelo córtex cerebral, que envia projeções maciças para o estriado através do feixe córtico estriatal. E esta ação do córtex cerebral, como era de se esperar, é uma ação excitatória glutamatérgica. O estriado, caudado e putamen, exercem uma ação inibitória sobre o segmento interno do globo pálido e também sobre a parte reticulada da substância negra. E essa ação é inibitória GABAérgica. O segmento interno do globo pálido, por sua vez, exerce também uma ação inibitória GABAérgica sobre o tálamo. E o tálamo
exerce constantemente uma ação excitatória sobre o próprio córtex cerebral. Então nós temos esse circuito fechado, o córtex cerebral envia informações aqui para o estriado, que através da relação direta entre seus núcleos atua sobre o tálamo e o tálamo atua de volta aqui sobre o córtex cerebral. Esta é a via direta, mas existe outra via de fluxo de informações entre os núcleos da base. Iniciando novamente, o córtex cerebral envia projeções excitatórias aqui para o caudado e putame. E há neurônios aqui no caudado e putame. Deve-se entender que o caudado e putame é uma estrutura enorme, tem milhões de neurônios aqui. Então, alguns desses neurônios aqui do estriado se projetam para o segmento externo do globo pálido. Fazendo um breve parênteses, em vez de projetar para o segmento interno, como nós vimos antes, outros neurônios aqui do estriado se projetam para o segmento externo do globo pálido. E, como era de se esperar também, os neurônios aqui do estriado são GABAérgicos. Eles exercem uma ação inibitória sobre o globo pálido externo. O globo pálido externo também, assim como o interno, ele contém neurônios GABAérgicos que são inibitórios deste núcleo subtalâmico. Este núcleo subtalâmico é uma exceção aqui dos núcleos da base, porque ele é excitatório. O núcleo subtalâmico contém neurotransmissor glutamatérgico que atua sobre seus receptores aqui no segmento interno do globo pálido, e o segmento interno do globo pálido contém neurônios GABAérgicos que inibem o tálamo, e o tálamo atua sobre o córtex cerebral. Portanto, essas são as duas vias que foram descritas e analisadas, estudadas, esse modelo de inter-relação entre os núcleos da base. Isso foi descrito há um pouco mais de 30 anos atrás. A via direta e a via indireta de relação entre os núcleos da base, do fluxo de informações aqui pelos núcleos da base. Quero destacar que a saída dos núcleos da base é o segmento interno do globo pálido e também a substância negra. Essa é a saída. E essa saída é inibitória, tanto sobre os neurônios talâmicos como sobre estruturas motoras subcorticais. Os núcleos da base também atuam sobre estruturas motoras subcorticais que estão basicamente envolvidas com a musculatura extensora postural. Há também o papel da substância negra, a parte compacta da substância negra, que é formada por neurônios dopaminérgicos. E esses neurônios dopaminérgicos podem atuar sobre receptores do tipo D2, que são inibitórios, ou receptores do tipo D1, que são excitatórios, como eu vou analisar mais detalhadamente a seguir. Então, essas são as relações entre os núcleos da base que são descritas. Uma análise mais detalhada dessas vias direta e indireta, que elas têm efeitos opostos. Eu já destaco isso, que eu vou enfatizar a seguir. Então, aqui nós temos a via direta. Eu só coloco as estruturas envolvidas com a via direta. Então, novamente, aqui nós temos o córtex cerebral, que aumenta a sua atividade. Por exemplo, se a gente vai executar um movimento, ou a execução de um movimento aumenta a atividade de neurônios lá no córtex cerebral, neurônios motores lá, aqueles neurônios piramidais aumentam sua atividade. E essa atividade desses neurônios motores e também pré-motores lá do córtex cerebral tem uma via excitatória que se dirige aqui para o estriado.
aumentando a atividade do estriado, ou seja, esse glutamato aqui do córtex cerebral estimula os neurônios do estriado, que aumentam sua atividade. Mas esses neurônios do estriado são inibitórios, portanto, a ação do córtex sobre o estriado é de aumentar a atividade basal inibitória do estriado sobre o segmento interno do globo pálido. Ou seja, o que o córtex faz, ele aumenta a atividade desses neurônios GABAérgicos que vão inibir mais, porque eles vão estar mais ativos, inibir mais o segmento interno do globo pálido, que, portanto, como esse GABA é inibitório desses neurônios do globo pálido, o globo pálido terá uma redução, como consequência, né, uma redução da sua atividade tônica basal. A atividade do globo pálido, do segmento interno do globo pálido sobre o tálamo, é GABAérgica. A diminuição da atividade do globo pálido sobre o tálamo significa uma redução da atividade inibitória desse globo pálido sobre o tálamo. Portanto, libera o tálamo. É como se soltasse assim o freio de mão, reduz a inibição. O tálamo, que sempre tem uma ação excitatória sobre o córtex cerebral através das vias tálamo-corticais, que são glutamatérgicas, o tálamo exercerá uma ação mais intensa sobre o córtex cerebral, sobre as estruturas motoras e pré-motoras do córtex cerebral. O que eu quero destacar aqui, 2 pontos. Primeiro, que um aumento da atividade de neurônios do córtex motor, por exemplo, na execução de um movimento, essas informações passam pela via direta dos núcleos da base e tem como consequência um aumento da atividade desses neurônios motores corticais. Então, um aumento da atividade deles por essa via direta aumenta a sua própria atividade. O outro ponto que eu quero destacar aqui, que é fundamental para o entendimento dessa questão, é a atividade basal dos núcleos, que eu destaco aqui. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com atividade tônica basal? As estruturas do nosso sistema nervoso, e os núcleos da base são um exemplo delas, elas têm uma atividade tônica, ou seja, elas estão sempre funcionando. Elas não estão zeradas, assim, ó, agora não há atividade nenhuma. Não, elas estão sempre em atividade. Elas podem aumentar a atividade ou podem reduzir a atividade. O que fica um pouco, eu reconheço, um pouco complicado entender o mecanismo dos núcleos da base, é de que muitos desses núcleos, né, a maioria deles, eles contêm neurônios GABAérgicos que são inibitórios. Então, um aumento da atividade GABAérgica irá inibir mais o núcleo a seguir. Portanto, esse núcleo a seguir reduzirá a sua atividade, que também é inibitória, liberando o tálamo, e o tálamo exerce uma ação excitatória mais intensa sobre o córtex cerebral. Essa é a via direta. Agora, eu quero destacar essa estrutura aqui, até pela sua importância. Bom, todas são importantes, mas em função da doença de Parkinson, que é muito prevalente, a parte compacta da substância negra, ela contém neurônios que têm como neurotransmissor a dopamina. Então, os neurônios da parte compacta da substância negra têm como neurotransmissor a dopamina. E a dopamina, aqui há uma particularidade, um ponto bem específico aqui nessa via do estriado aqui da substância, dos núcleos da base, que os neurônios dopaminérgicos da parte compacta da substância negra, eles podem atuar sobre receptores do tipo D1, que são excitatórios. Mas a mesma dopamina aqui dos
dos neurônios dopaminérgicos da substância negra podem atuar sobre receptores do tipo D2, que são inibitórios. O que ocorre, e a particularidade que eu havia destacado ainda há pouco, é a seguinte, que os neurônios aqui do estriado, volto a enfatizar que há um número bastante grande de neurônios aqui, alguns deles expressam receptores do tipo D1, cuja ação da dopamina é despolarizante. Esses neurônios aqui no estriado que expressam receptores excitatórios do tipo D1, eles fazem parte preponderantemente desta via direta dos núcleos da base. Então, a substância negra atua sobre receptores dopaminérgicos do tipo D1 e na via direta essa é a ação preponderante da substância negra. Por isso eu fiz essa flecha aqui de maior tamanho para destacar que na via direta os neurônios dopaminérgicos da substância negra atuam preponderantemente sobre neurônios do estriado que expressam receptores excitatórios do tipo D1. Um detalhamento da via indireta dos núcleos da base. Então, iniciando novamente aqui com o aumento da atividade cortical, por exemplo, lá na execução de algum movimento, o córtex, como sempre, exerce sua atividade excitatória sobre o caudado hipotâmen. E também o caudado hipotâmen tem sempre uma ação inibitória, porque eles contêm neurotransmissor GABA, tem como neurotransmissor o GABA. Então, o que a ação córtico-estriatal faz sobre os neurônios aqui do caudado hipotâmen é aumentar a sua atividade. Eles aumentam a atividade inibitória do estriado sobre o globo pálido e aqui no caso o segmento externo. Esta é a via em que tem essa derivação para o segmento externo do globo pálido. A via direta, o fluxo de potenciais de ação vai direto aqui para o segmento interno. A via indireta passa aqui pelo segmento externo e, como sempre, a ação do estriado sobre o globo pálido externo é inibitória. Como a ação do córtex sobre o estriado é excitar os neurônios do estriado, essa ação aumenta a atividade inibitória desse segmento externo do globo pálido. Portanto, a atividade basal do segmento externo do globo pálido reduz porque esses neurônios aqui do globo pálido, do segmento externo, foram mais inibidos. Então, reduz a sua atividade. Mas os neurônios do globo pálido do segmento externo, eles próprios também são inibitórios. Eles também são inibitórios porque eles são neurônios GABAérgicos e eles inibem o núcleo subtalâmico. Como a ação do globo pálido reduz pelo aumento da atividade do estriado, reduz a atividade basal do globo pálido do segmento externo, ele vai inibir menos o núcleo subtalâmico, vai reduzir a sua atividade inibitória sobre o núcleo subtalâmico. Portanto, o núcleo subtalâmico vai ficar liberado. É como se também tirasse o freio de mão sobre ele, ou seja, reduz a inibição, portanto, o núcleo subtalâmico aumenta a sua atividade. E aqui é uma das exceções, é uma exceção importante lá dos núcleos da base. O núcleo subtalâmico ele é excitatório. Ele tem como neurotransmissor o glutamato e o aumento da atividade do núcleo subtalâmico irá aumentar a atividade dos neurônios do segmento interno do globo pálido, aumenta a atividade desses neurônios do segmento interno, aumentando, portanto, a ação inibitória do segmento interno sobre o tálamo, reduzindo,
porque ao aumentar a atividade inibitória, reduz a atividade basal dos neurônios do tálamo. Portanto, há uma redução da atividade excitatória tálamo-cortical, uma redução da atividade excitatória desse tálamo sobre o córtex. Então, através dessa via indireta que envolve o segmento externo do globo pálido e o núcleo subtalâmico, nós temos um efeito oposto do aumento da atividade cortical. O aumento da atividade cortical, por exemplo, lá na execução de um determinado movimento, tem como consequência, depois dessa informação toda passar aqui pelos núcleos da base, uma ação inibitória, ou seja, os núcleos da base enviam uma ação que tende a inibir a atividade dos neurônios, inibir, ou melhor dizendo, reduzir a atividade dos neurônios do córtex cerebral. Na via direta, o aumento da atividade do córtex cerebral também aumenta a resposta excitatória tálamo-cortical. Na via indireta, nós temos um aumento da atividade do córtex cerebral e uma redução da atividade excitatória do tálamo sobre o córtex, portanto, uma redução da atividade dos neurônios motores e pré-motores lá do córtex cerebral. Eu quero destacar aqui esse aspecto que me parece essencial, que é um aspecto de funcionamento do sistema nervoso. Os núcleos da base, eles ao mesmo tempo podem aumentar a atividade tálamo-cortical, portanto, aumentar a atividade dos neurônios corticais, especialmente motores e pré-motores, mas, ao mesmo tempo, esses núcleos da base têm a capacidade de reduzir a atividade desses mesmos neurônios lá do córtex motor e pré-motor. Ou seja, é um efeito dual. Os núcleos da base são capazes de exercer tanto essa atividade excitatória quanto inibitória, ao mesmo tempo, dependendo da via por onde trafegam essas informações que tiveram origem inicialmente lá nos neurônios motores do córtex cerebral. Esse é um princípio básico de funcionamento do sistema nervoso. Nós já vimos em várias outras situações o próprio sistema, aqui no caso que nós estamos analisando, os núcleos da base, ele é capaz de modular a sua própria atividade, ou seja, ele pode tanto aumentar a atividade como pode diminuir a atividade do seu alvo, ou seja, dos neurônios lá do córtex cerebral. Esse efeito dual do nosso sistema nervoso intrínseco é um princípio básico de funcionamento dele, ou seja, não há apenas uma via num sentido de aumentar a atividade, mas também há uma outra via que tende a reduzir a atividade. Dito isso, eu quero conversar um pouco novamente sobre a parte compacta da substância negra, que eu havia mencionado antes, que é uma estrutura dopaminérgica que contém neurônios em que a dopamina pode ter um efeito antagônico sobre os neurônios pós-sinápticos que estão aqui no estriado. Na via indireta, a ação da dopamina, da substância negra, se dá especialmente sobre os receptores inibitórios para a dopamina. Ou seja, aqui no estriado, nós temos, no caudal de putamen, nós temos neurônios que expressam receptores excitatórios do tipo D1 e receptores inibitórios do tipo D2. Os neurônios que expressam receptores inibitórios para a dopamina, eles farão parte preponderantemente desta via indireta dos núcleos da base, enquanto, como nós vimos anteriormente, os neurônios dopaminérgicos que atuam sobre os receptores do tipo D1 aqui no estriado, eles vão fazer parte preponderantemente da via direta dos núcleos da base.
Aqui eu quero mostrar para vocês uma visão mais contemporânea, um modelo de inter-relação dos núcleos da base numa visão mais contemporânea, acrescentando-se vários outros estudos que foram feitos nessas últimas 3 décadas. Então, essa figura aqui, esse esquema aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero mostrar de forma assim figurativa é o aumento do número de relações entre os núcleos da base. Sempre nós temos aqui o córtex cerebral, nós temos aqui a via direta, o estriado, aqui o globo pálido, segmento interno, e aqui o tálamo, e as vias tálamo-corticais. E nós temos aqui também a via indireta que eu acabei de falar, que passa aqui pelo segmento externo, núcleo subtalâmico, e a saída sempre é o segmento interno do globo pálido e a substância negra, a parte reticulada. No entanto, foram analisados e foram verificadas várias outras relações, especialmente aqui da parte compacta da substância negra atuando sobre o próprio córtex cerebral, aqui diretamente sobre o globo pálido, segmento externo, e também sobre o núcleo subtalâmico. Essas descobertas são importantes porque elas foram originadas de estudos a respeito de uma disfunção muito importante, uma degeneração importante do nosso sistema nervoso, que são desses neurônios aqui da parte compacta da substância negra, dando origem à doença de Parkinson. Aqui também volto a enfatizar que os núcleos da base podem atuar sobre neurônios do tronco encefálico relacionados a movimentos especialmente posturais. Por isso, os núcleos da base eles podem desencadear alterações motoras posturais e também alterações motoras mais finas, atuando sobre neurônios motores do córtex cerebral, que por sua vez vão atuar lá sobre os neurônios motores inferiores na medula espinhal. Destaco novamente que os núcleos da base, o que eles fazem é modular a ação do córtex cerebral ou de núcleos do tronco encefálico relacionados a movimentos, mas não há uma via direta, núcleos da base, lá para os neurônios motores inferiores. Doença de Parkinson, aqui eu quero destacar resumidamente as alterações motoras decorrentes da doença de Parkinson, que se deve à degeneração de neurônios dopaminérgicos lá da parte compacta da substância negra. Essa figura aqui, eu tenho várias informações, eu queria destacar inicialmente aqui esse desenho mostrando algumas características da doença de Parkinson. Primeiro, quero destacar para vocês aqui a alteração postural do parkinsoniano, ou seja, ele tem em geral essa postura encurvada para frente. Isso é decorrente da alteração do efeito da substância negra lá sobre aqueles núcleos do tronco encefálico que estão basicamente relacionados com a postura. Um outro aspecto a ser destacado aqui, que talvez não se veja muito bem, é a inexpressividade, a redução da expressividade do rosto da pessoa, ou seja, um facies inexpressivo. O que há na doença de Parkinson como um dos sintomas cardinais, né, é a rigidez muscular, é um aumento do tônus muscular. E há esse tremor, que é um tremor de repouso, especialmente das extremidades, um tremor que ocorre quando a pessoa está parada, ou seja, ela não está executando um movimento. Há outras alterações motoras, como a escrita, né? Escrita com letras pequenas.
Eu destaco aqui que outro aspecto clínico da doença de Parkinson é a perda do automatismo dos movimentos, a necessidade de um controle voluntário dificultando a realização de movimentos. O que eu quero dizer com isso e destacar com isso? Os núcleos da base, assim como o cerebelo, eles são estruturas que modulam a atividade dos neurônios motores corticais. A disfunção dos núcleos da base, uma delas nós estamos vendo aqui na doença de Parkinson ou do cerebelo, uma disfunção dos núcleos da base alterará ou desencadeará uma alteração, uma disfunção da atividade dos núcleos da base sobre esses neurônios motores corticais. Ou seja, os neurônios motores corticais serão privados de uma ação balanceada, adequada dos núcleos da base na doença de Parkinson. Então, o que se vê aqui, e a perda do automatismo, é também uma das características de doenças lá cerebelares, é a perda daqueles modelos de movimentos que, em geral, são impressos ali nos núcleos da base ou também lá no cerebelo, como nós vimos em outra oportunidade. Então, a perda dos movimentos automáticos, ou seja, o córtex cerebral, os neurônios corticais precisam trabalhar, precisam executar praticamente sozinhos a um determinado movimento ou também executar o movimento recebendo informações inadequadas lá dos núcleos da base em função dessa degeneração lá de neurônios da substância negra da parte compacta. O que se sabe, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas há uma disfunção da alfa-sinucleína, uma proteína sináptica, é um dos fatores mais conhecidos e estudados da doença de Parkinson. No entanto, não há uma intervenção terapêutica adequada, curativa da doença de Parkinson. E aí, esse outro ponto que eu quero destacar nesta figura, esta doença foi descrita lá por um neurologista chamado James Parkinson há mais de 2 séculos atrás, há mais de 200 anos. E até hoje não há uma intervenção adequada. Existem intervenções terapêuticas que reduzem os sintomas, melhoram a qualidade de vida do paciente, mas uma intervenção curativa não há. A alfa-sinucleína é uma dessas alterações, mas infelizmente ainda uma intervenção curativa ainda não foi obtida. Deve ser dito também, e eu acho que esse ponto é importante destacar, que quando iniciam os sintomas da doença de Parkinson, e aqui se vê que é uma pessoa lá com seus 70 anos, quando iniciam os sintomas motores, já houve a morte de aproximadamente 75, 80% dos neurônios da substância negra, da parte compacta da substância negra. Já morreram. Portanto, o que se conclui? Que a doença de Parkinson, a origem dela, ocorre muitos anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Os sintomas motores aparecerão 2 décadas depois, mais ou menos, depois do início do desencadeamento da doença. Por isso, há um grande esforço no sentido de entender o início da disfunção lá que desencadeará a morte do neurônio. Então, inicialmente há uma disfunção aqui da sinapse, ou seja, uma alteração funcional, e posteriormente a própria célula morre. O ponto-chave é encontrar esse marco inicial aqui da doença, lá 20 anos antes do desencadeamento dos sintomas motores.
O que eu quero conversar com vocês aqui são as alterações nas relações entre os núcleos da base na doença de Parkinson, ou seja, tomar todo aquele conhecimento que nós estudamos ainda há pouco sobre a via direta e indireta, como essas vias se comportam na doença de Parkinson, que se deve a essa degeneração de neurônios da parte compacta da substância negra. Deve ser dito aqui como assim, informação que os neurônios dopaminérgicos do sistema nervoso central morrem não apenas lá da substância negra, não apenas da parte compacta da substância negra, mas também de outras partes. No entanto, os efeitos motores são mais evidentes pela degeneração ali da parte compacta da substância negra, simplesmente porque não há muitos neurônios ali. Então, quando eles morrem, não há um mecanismo de suporte adequado, ou seja, não sobram neurônios em número suficiente para manter aquela função, mas outras partes lá do sistema nervoso central também ocorre degeneração de neurônios dopaminérgicos. Então, na doença de Parkinson, o que nós temos? Nós temos que iniciar pela substância negra, ou seja, a parte compacta da substância negra, onde estão esses neurônios dopaminérgicos, eles morrem. A causa inicial ainda não é conhecida. Então, esses neurônios degeneram e esses neurônios dopaminérgicos, como nós estudamos antes, eles atuam sobre neurônios aqui no caudado que podem expressar receptores excitatórios para a dopamina, ou seja, a substância negra pode estimular neurônios do caudado e esses neurônios do caudado fazem parte preferencialmente da via direta dos núcleos da base. Então, os neurônios do caudado e putamen que expressam receptores excitatórios para a dopamina, eles se projetam para o segmento interno do globo pálido, que é a via direta. Então, uma degeneração desses neurônios dopaminérgicos aqui, que atuam sobre receptores do tipo D1, reduzem a atividade excitatória da substância negra, aquela atividade basal, aqui também, né, uma atividade basal da substância negra, fica reduzida simplesmente porque os neurônios morreram. Então, a atividade basal da substância negra reduz, reduzindo essa atividade excitatória dos neurônios do caudado e putamen relacionados à via direta. Portanto, diminui a atividade do caudado e putamen sobre o segmento interno do globo pálido, ou seja, reduz uma inibição, diminui uma inibição. Essa redução da inibição sobre o segmento interno do globo pálido tem como consequência um aumento da atividade do globo pálido do segmento interno. Agora, a ação basal do segmento interno do globo pálido é inibitória, porque ele tem neurônios que expressam o GABA como neurotransmissor. Então, há um aumento tônico da inibição do globo pálido sobre o tálamo e, portanto, uma redução da atividade tônica excitatória tálamo-cortical. Redução da atividade excitatória tálamo-cortical. Pela via indireta, os neurônios aqui da substância negra degeneram e os neurônios aqui do caudado e putamen que expressam receptores inibitórios para a dopamina, receptores do tipo D2, eles fazem parte da via indireta. Portanto, a degeneração desses neurônios da substância negra, morrem esses neurônios e ocorrerá uma redução da atividade basal da substância negra sobre esses receptores do caudado e putamen que contém receptores inibitórios para a dopamina, ou seja,
ocorrerá uma redução da atividade inibitória da substância negra sobre os neurônios aqui da via indireta dos núcleos da base. Portanto, se reduz a atividade inibitória da substância negra sobre esses neurônios do caudado hipotâmico, eles ficarão livres. Esses neurônios aqui do caudado hipotâmico terão um aumento da sua atividade tônica basal. Mas a atividade tônica basal do caudado hipotâmico sempre é inibitória, porque eles têm neurotransmissor GABA, tem como neurotransmissor o GABA. Então, pela via indireta, haverá um aumento da atividade inibitória do caudado hipotâmico sobre o segmento externo do globo pálido. Portanto, o caudado hipotâmico irão inibir mais o segmento externo do globo pálido, que, portanto, terá a sua atividade basal reduzida, porque eles estão mais inibidos. Uma redução da atividade basal do segmento externo do globo pálido terá como consequência uma liberação do núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico será menos inibido porque haverá uma redução da atividade basal inibitória do segmento externo do globo pálido. Então, esses neurônios no núcleo subtalâmico ficarão livres daquela ação tônica inibitória lá do globo pálido do segmento externo. E, portanto, a atividade basal dos neurônios aqui do núcleo subtalâmico, essa atividade basal aumentará. Então, essa atividade basal do subtalâmico sobre o segmento interno do globo pálido é excitatória. Portanto, o núcleo subtalâmico irá estimular mais o segmento interno do globo pálido e esse segmento interno do globo pálido terá uma ação inibitória tônica maior sobre o tálamo, que, por consequência, reduzirá a sua atividade sobre o córtex motor e pré-motor. Conclusão. A degeneração aqui da parte compacta da substância negra terá consequência, tanto pela via direta como pela via indireta, um aumento da atividade tônica basal do globo pálido do segmento interno sobre o núcleo, aqui o tálamo, e, portanto, uma redução da atividade tálamo-cortical. E, portanto, uma redução da atividade dos neurônios corticais. Essa é, assim, a ideia da explicação da acinesia ou da bradicinesia, ou seja, da redução dos movimentos, ou seja, os movimentos demoram mais a ocorrer para iniciar o movimento, né? O início do movimento é mais retardado. Essa é uma das explicações, ou seja, há um aumento da atividade tônica inibitória dos núcleos da base sobre o tálamo e, portanto, uma redução da atividade dos neurônios corticais. É isso que se imagina que esteja ocorrendo na doença de Parkinson para explicar os efeitos hipocinéticos, ou seja, a redução dos movimentos. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.